Hoje eu quero trazer para você uma reflexão sobre as duas coisas que podem dar errado na sua vida. A primeira é pensar e não fazer, e a segunda, fazer sem pensar. Grave isso. Pensar e não fazer, e fazer sem pensar. Todas as vezes que você pensa e não faz, você está invalidando os seus objetivos de vida. É interessante isso porque tudo na sua vida que você um dia pensou, ele pode se tornar realidade. Tudo. Por isso, tome cuidado com o que você pensa. Porque assim como você pensa, assim você é. E assim como você pensa, você cria a sua realidade. Então, lembre-se disso. Pensar e não fazer é uma consequência muito cara para a sua vida. Certamente você já teve sonhos, alvos, objetivos, planejamentos que um dia você pensou. E porque de alguma forma criou-se todo um obstáculo, você deixou de fazer. Não deixe de fazer simplesmente porque você pensou um dia e a dificuldade apareceu no seu caminho. Temos que entender que as dificuldades no caminho, elas não são uma maneira de dizer assim, olha, isso não é para você. As dificuldades, na verdade, elas são situações que vão promover o fato acontecer na sua vida. Porque uma coisa você tem que ter muito claro, tudo na sua vida só tem valor quando existe peso. O que eu quero dizer com isso? Tudo na sua vida só tem valor se tem peso. É o peso de você simplesmente saber que algo foi difícil, que aquilo custou para você, que não foi algo simplesmente do dia para a noite, não lhe veio de mãos beijadas, mas você pagou um preço por aquilo. E esse preço nem sempre é o dinheiro. Esse preço muitas vezes é o sacrifício de gastar horas, dias, de gastar tempo, de gastar energia, de se desgastar naquilo. Quando você se desgasta em algo que você pensou um dia, você lá na frente vai dar valor. Um exemplo que eu te dou é uma pessoa que começou a vida do nada. E ele veio construindo. Não importa quantos castelos ou quantos edifícios essa pessoa construa, o que vai preponderar na vida dela, na verdade, ou seja, o que vai determinar na vida dela é quando ela olhar para trás e saber de onde ela veio. Agora imagine que hoje você recebeu tudo de mão beijada. Tudo que você sempre quis, simplesmente você estalou os dedos e veio para você. Quando você olha para trás, você não tem projeto de construção. Você não tem nada pelo qual valorizar. Você simplesmente olha e aquilo ali para você é como se não fosse nada, porque você não construiu absolutamente nada. Ou seja, não existe valor. Como volto a dizer, não existe peso. A outra expressão que usamos aqui é a primeira, pensar e não fazer. E a segunda, fazer sem pensar. Talvez essa ainda seja pior. Porque uma coisa é você se arrepender muitas vezes do que você não fez, não é verdade? Mas uma coisa é quando você se arrepende daquilo que fez. E a maioria das vezes quando você se arrepende de decisões que você fez, as consequências são maiores. Por que isso? Porque nenhum de nós, na verdade, nascemos com vontade de errar. Mas todas as vezes que nós fazemos algo simplesmente sem pensar, é como mergulhar num rio que não tem volta. E aí de repente você tem que achar uma forma de sobreviver sobre aquilo. E todas as vezes que você toma decisões, que você não pensa nas consequências, o que acontece? Você simplesmente se arrepende por situações que você pensa assim, olha, poxa vida, eu poderia ter evitado isso. Poxa vida, eu não gostaria de ter vivido isso. E como que você faz para sobreviver a situações como essa? Primeira coisa, fazer sem pensar é tomar decisões emocionais. Ou seja, eu simplesmente sinto e aí eu faço. Quando eu penso para fazer, eu baseio minha vida dentro de um princípio. Então, por exemplo, digamos que para você o respeito é um princípio de vida. Todas as decisões que você faz, você pensa assim, olha, eu posso ou não posso fazer isso baseado no respeito. Ou seja, se eu estou desrespeitando alguém, então não vou fazer. Só que quando o respeito, por exemplo, não é um princípio de vida para você, você não está nem aí se você está respeitando ou desrespeitando alguém. Você simplesmente faz sem pensar. E aí vem o valor que você tem que entender. Se você está fazendo algo desrespeitando pessoas, a consequência do desrespeito virá sobre você. Porque, consequentemente, os resultados virão o quê? Sem respeito. Então, ninguém vai respeitar o seu processo.
Ninguém vai respeitar as suas conquistas. Ninguém vai trazer para você realmente um objetivo. Olha, parabéns, eu lhe dou o meu respeito. Não. Pelo contrário, as pessoas vão tomar decisões baseadas em quê? Desrespeitando você. Assim é o caráter. Quando você pensa para fazer baseado no caráter, olha, eu tomo a decisão por quê? Porque eu sei que isso é assertivo. Ou eu deixo de tomar uma decisão, por quê? Porque isso aí está invalidando o meu caráter. Mas quando você faz sem pensar baseado no caráter, eu não estou nem aí pro caráter. Você simplesmente está jogando por terra todas as consequências em relação ao caráter. Então, tudo aquilo que você vai colher na sua vida virá o quê? Externado fora do caráter. Então, quando as pessoas se depararem na sua vida, elas simplesmente dirão o seguinte: olha, eu vou fazer isso com ele porque ele não tem caráter. Já que ele não tem caráter, então eu farei com ele. Ou seja, você se cercará de pessoas sem caráter. Então lembre disso. Toda decisão que você toma na sua vida sem pensar, você está atraindo pessoas iguais a essa decisão. É muito importante você lembrar disso. Pense para fazer, mas simplesmente também não faça sem pensar. Ok? Grave isso, tenho certeza que isso faz sentido para a sua vida, tá bom? Esse é mais um vídeo do Transforme Sua Vida em 30 Dias. Um grande abraço, te vejo no próximo.